Hoje é dia de um dos checkmates mais conhecidos, o checkmate do corredor, também conhecido como checkmate gaveta ou gavetão. Bora comigo! O checkmate do corredor, também conhecido como gaveta ou gavetão ou back rank em inglês, tá? É um checkmate muito conhecido mesmo. Talvez todos os jogadores do mundo já tenham levado esse checkmate, tá? De tão popular que ele é, pelo simples fato de que ele é executado quando você acredita, né? Você tem a certeza de que seu rei está protegido porque já fez o roque, mas não é bem assim a verdade, tá? Vou pedir para que vocês montem a seguinte posição para a gente estudar esse checkmate, tá? Coloquem 3 peões brancos, tá? Um em Félix 2, outro em Gustavo 2, outro em Hector 2. Um peão ao lado do outro, tá? Félix 2, Gustavo 2 e Hector 2, tá? Coloque o rei branco na casa Gustavo 1. Se vocês estiverem indo muito rápido, tá, gente? Pode pausar o vídeo, tá? Rei branco na casa Gustavo 1. E uma torre branca na casa Eva 1. Agora coloquem os peões pretos, 3 peões pretos. Um em Félix 7, outro em Gustavo 7 e outro em Hector 7, tá? Félix 7, Gustavo 7 e Hector 7. Um rei preto na casa Gustavo 8. E uma torre preta na casa Ana 7, tá? Recapitulando, peões brancos na casa Félix 2, Gustavo 2 e Hector 2, rei branco na casa Gustavo 1, torre branca na casa Eva 1, 3 peões pretos na casa, um na F7, outro um na Félix 7, outro na Gustavo 7 e outro na Hector 7. O rei preto na casa Gustavo 8 e a torre preta na casa Ana 7. Nesta posição, pessoal, jogando de brancas, tá? As brancas jogam e executam o mate agora. Pause o vídeo e tente encontrar. Tudo bem, espero que você tenha encontrado esse checkmate, tá? E o mate executado aqui com a torre que está na casa Eva 1, indo para a casa Eva 8, né? Reparem que a torre branca ameaça o rei preto, e o rei preto está preso pelos próprios peões, tá? Os peões pretos formam um corredor no qual o rei preto não consegue escapar. Daí o nome mate do corredor, tá? Também chamado de gaveta ou gavetão, porque a ameaça da torre branca ao rei preto lembram uma gaveta abrindo ou se fechando, né? Então daí o mate também, o nome do mate de gaveta ou gavetão, tá? Bom, mas como é que eu faço para não tomar esse checkmate, tá? Já vou dar essa dica para vocês, tá, gente? Vamos imaginar que o lance aqui seja branco, né? E que o jogador de brancas não possa executar o checkmate em Eva 8. Vamos fingir que não pode executar o checkmate em Eva 8, tá? Então retornem a torre branca para a casa Eva 1, tá? E vamos imaginar agora que aquela torre preta, né? A gente se sente ameaçado daquela torre preta que está em Ana 7, né? Dela de repente entrar na casa Ana 1 e executar o checkmate do corredor nas brancas, né? Em vez de as brancas ganharem, as brancas perderem pelo mate do corredor. Como é que faz para que as brancas não levem esse checkmate, tá? Eu vou dar dica. Criando uma casa de escape, tá? A casa de escape, como o próprio nome sugere, tá? É uma casa pela qual o rei pode fugir, o rei pode escapar do checkmate, tá? Normalmente a casa de escape mais segura de nós criarmos, tá? É movimentando o peão que está na coluna Hector, tá? Então, o peão que está em Hector 2, basta nós movimentarmos ele para a casa Hector 3, tá? Então, movimentem o peão branco na casa de Hector 2 para Hector 3. E agora as pretas querem fazer o mesmo, né? Não querem mais tomar o checkmate do corredor, então vão movimentar o peão que está em Hector 7 para a casa Hector 6, pessoal. Muito bem. E agora, gente, reparem que se as brancas jogarem a torre que está em Eva 1 para a casa Eva 8, podem fazer esse lance. Ao jogar esse lance, já não ocorre mais o mate do corredor, tá? Não é mais checkmate. Porque o rei preto ele tem uma casa para fugir, ele tem uma casa de escape, uma casa de fuga, que é justamente a casa
Hector 7, a casa onde estava o peão preto, né? Antes dele jogar para H6. Então eu posso pegar o rei preto meu e jogar para a casa Hector 7. Pronto, fugi do mate, tá? E vamos supor que as brancas façam qualquer lance aqui, por exemplo, joguem a torre que está em Eva 8 para Davi 8, uma casinha para o lado, tá? A torre preta, as pretas também não vão conseguir dar checkmate. Se as pretas pegarem agora a torre preta que está em Ana 7 e jogarem ela em Ana 1, reparem que não vai ser checkmate, né? Porque o rei branco ele pode fugir para a casa Hector 2. Pelo fato de as brancas também terem criado uma casa de escape, né? As brancas também não correm um risco mais de sofrerem o checkmate gaveta, o checkmate do corredor, tá? Mas os exemplos não acabam por aqui, hein, gente. Agora a gente vai ver o checkmate do corredor de uma outra forma, tá? Um pouco mais difícil, tá? Mas vocês vão reparar que não é tão difícil quanto parece, para que vocês consigam assimilar o checkmate do corredor, tá bom? Peço para que vocês montem a seguinte posição. Vamos manter agora os 3 peões brancos, tá? Um na casa Félix 2, outro na casa Gustavo 2 e outro na casa Hector 2, tá, gente? 3 peões brancos, um em Félix 2, outro em Gustavo 2, outro em Hector 2. O rei branco fica na casa Gustavo 1. A dama branca fica na casa Eva 2. Dama branca na casa Eva 2. E a torre branca na casa Eva 1. Essas são as 5 peças, 5, 3, 4, 5, 6 peças brancas, tá? Dama branca em Eva 2, torre branca em Eva 1, 3 peões, né? Um em Félix 2, outro em Gustavo 2, outro em Hector 2, e um rei branco na casa Gustavo 1. 3 peões pretos, um em Félix 7, outro em Gustavo 7, outro em Hector 7, tá? Um em Félix 7, outro em Gustavo 7, outro em Hector 7. Muito bem. O rei preto na casa Gustavo 8. E agora a torre preta na casa Ana 8. 3 peões brancos na casa, um em Félix 7, outro em Gustavo 7, outro em Hector 7. O rei preto em Gustavo 8 e agora a torre preta na casa Ana 8. Pessoal, neste caso as brancas vão jogar e vão executar o checkmate em 2 lances. Ou seja, as brancas jogam, as pretas vão fazer algum lance e no lance seguinte as brancas executarão o checkmate. Tentem encontrar qual é o único lance que as brancas jogam neste momento e que fará com que as brancas executem checkmate no lance seguinte. Pausem o vídeo para que vocês possam pensar. Muito bem, eu espero que vocês tenham encontrado o lance correto aí, tá, gente? E acertou quem disse dama de Eva 2 para Eva 8. Nossa, Wender, mas aqui eu estou sacrificando a dama. Eu vou perder minha dama, porque o adversário ele vai capturar a minha dama com a torre dele, não é? Exatamente, pessoal. Mas aqui a dama branca está dando cheque, né? Ou seja, obriga as pretas a tomarem a dama dele, né? E quando as pretas capturam a dama, a torre preta fica na casa Eva 8, né? E com isso ela ficará ameaçada pela torre branca. Então a torre branca que está na casa Eva 1 captura a torre preta na casa Eva 8, né? E com isso acaba executando o checkmate do corredor, o back rank, né? Pessoal, a gente acha que o checkmate do corredor ele só pode ser executado, né, quando o rei preto está preso pelos próprios peões, mas a gente vai ver na próxima posição que não é bem assim, ok? Montem agora a seguinte posição, pessoal. O rei branco. Tirem todas as peças, a gente vai usar apenas os reis e a torre branca, tá? Coloquem o rei branco na casa Gustavo 6. Rei branco na casa Gustavo 6. Rei preto na casa Gustavo 8.
Rei preto na casa Gustavo 8. E a torre branca, a gente deixa ela na casa Eva 1. Nesta posição, nós também conseguimos executar o checkmate do corredor, o checkmate gaveta. Entretanto, neste caso, não são os peões adversários, os peões das pretas que vão impedir o rei de fugir, mas o próprio rei branco, né? Nesta posição, tentem encontrar o checkmate, deem pausa no vídeo. Muito bem, espero que vocês tenham encontrado, tá? E quem falou que o lance correto para as brancas executarem o checkmate é torre de Eva 1 para Eva 8, acertou, parabéns! Porque nessa posição a torre branca está ameaçando o rei preto, né? A torre branca está na casa Eva 8, está ameaçando o rei preto que está na casa Gustavo 8, e nessa posição o rei preto não consegue escapar, porque as casas que ele poderia fugir para cima, né, no caso da fila 7, as quais estou pintando de verde, a casa Félix 7, Gustavo 7 e Hector 7, todas essas estão ameaçadas pelo rei branco, por isso estou fazendo setas vermelhas que indicam que saem do rei branco até essas casas verdes que o rei preto não consegue escapar, tá? Então aí mate do corredor, só que sem os peões, né, impedindo o rei preto de escapar. Quem impede o rei preto de escapar neste momento é o rei branco. Este checkmate, tá, gente, é a forma de executar o mate com rei e torre contra rei, né? Forçando o rei preto a ficar na frente do rei branco, estando ele na última linha, né? E aí você coloca a sua torre nessa última linha e consegue executar o checkmate, tá? Vamos agora para o mesmo tipo de checkmate, só que dessa vez sendo executado pela dama, tá? Pela dama. Coloquem o rei branco, tirem todas as peças, a gente vai usar só o rei branco, o rei preto e a dama branca, tá? O rei branco permanece na casa Gustavo 6 e o rei preto permanece na casa Gustavo 8, tá? Rei branco na casa Gustavo 6 e rei preto na casa Gustavo 8. E agora, em vez de ter a torre, a gente coloca a dama na casa Eva 1, tá? Tudo bem, tente encontrar o checkmate, branca joga e dá um mate agora, pessoal. Pausem o vídeo. E acertou! Quem encontrou, quem disse o lance, dama de Eva 1 para Eva 8. Da mesma forma como a torre anda para frente e ameaça para o lado, a dama também faz isso, né? Então, se eu jogar a dama na casa Eva 8, ela também vai ameaçar o rei preto, que está na casa Gustavo 8, e novamente o rei preto não consegue escapar, já que nas casas ao lado a dama está ameaçando e nas casas na frente do rei preto o rei branco estará ameaçando, né? E vamos para a nossa última posição, tá, gente? Essa é um pouco mais difícil para a gente aprender a executar o checkmate do corredor, tá? É a penúltima posição, na verdade. Nesta posição, vou pedir para vocês colocarem o rei preto na casa Félix 8. Rei preto na casa Félix 8. Rei branco continua na casa Gustavo 6. E a dama branca fica na casa Eva 1. Dama branca na casa Eva 1. Pessoal, nesta posição, as brancas executarão um checkmate em 2 lances. Não mais em um lance, tá? Não tem como executar checkmate em um lance. Então as brancas darão checkmate em 2 lances. Tente encontrar qual lance vocês jogariam, que as brancas jogariam, para que no lance seguinte as brancas executem o checkmate nas pretas, tá? No rei preto, tá? Pausem o vídeo, já adianto que essa posição não é tão simples, tá, gente? Mas pausem o vídeo para que vocês possam encontrar o melhor lance de brancas. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham encontrado, tá? E nessa posição a gente vai aprender um conceito novo no xadrez, para quem ainda não conhece ele, lógico, que é o conceito do lance de tempo, tá? O que é o lance de tempo? É como se você quisesse passar a vez para o adversário. Você não quer jogar nesse momento, então você passa a vez para o adversário. Como as regras do xadrez impedem que você simplesmente passe, né, a vez para o adversário, você não pode falar, passo, eu não quero jogar agora.
Você precisa realizar um lance, então esse lance que você vai jogar é um lance que não vai mudar a essência da posição. Né? É um lance que você vai fazer porque tem a obrigação de fazer o lance, mas essencialmente a posição vai continuar a mesma, tá? E acertou quem disse jogar a dama branca em Eva 2, de Eva 1 para Eva 2. Também acertou, tá, gente? Quem falou que jogar a dama branca de Eva 1 para Eva 3, ou para Eva 4, ou para Eva 5. Qualquer um desses 4 lances que eu acabei de citar, né, jogar dama em Eva 2, ou Eva 3, ou Eva 4, ou Eva 5, o resultado será o mesmo, tá, gente? Você também executará o checkmate no lance seguinte. Porque para esses 4 lances, essencialmente, a dama branca continuará ameaçando a casa Eva 8, a qual eu pintei de verde, e o rei preto não consegue ir para a casa Eva 8. Né? Eu acabei de fazer uma seta do rei preto na casa verde, já que o rei preto não pode ir para lá. Tá? Neste caso, o rei preto ele só tem uma única casa para jogar. Tá? Ele não pode jogar na casa Eva 8, pois está ameaçada pela dama. Não pode jogar na casa Eva 7, a qual pintei de verde, pois também está ameaçada pela dama. Não pode jogar na casa Félix 7, a qual também pintei de verde, pois está ameaçada pelo rei branco. Não pode jogar na casa Gustavo 7, a qual também pintei de verde, pois estará ameaçado também pelo rei branco. Então a única casa que resta, né, é jogar o rei na casa Gustavo 8, a qual eu acabei de pintar de amarelo, tá? A gente chama isso, quando a gente força o adversário a fazer um lance que vai fazer com que ele perca a partida, a gente tem um termo técnico, a gente chama isso de Zug. Z-U-G. Zug, tá, gente? É um termo que vem da palavra Zugzwang, né, que significa de uma forma bastante simples que se você joga, você vai perder. Né? Se o adversário joga, ele vai perder porque tem a obrigação de jogar. Então, neste caso aqui, o rei preto é obrigado a fazer um lance, né? Então ele vai jogar agora para a casa Gustavo 8. E aqui, a dama estando tanto em Eva 5, ou Eva 4, ou Eva 3, ou Eva 2, basta jogar a dama na casa Eva 8. Né? E aqui executamos novamente o checkmate do corredor. Muito bem, pessoal. Este foi o padrão de checkmate de hoje. Aguarde o nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!